Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Estamos juntos mais uma vez, agora para o comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, lição de número 7, do dia 14 de maio de 2017. O assunto desta lição é a ansiedade pela vida, dando continuidade ao nosso assunto da revista do trimestre, que está tratando do Sermão do Monte, a justiça sob a ótica de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pensar um pouco sobre esse tema abordado por Jesus com relação à ansiedade pela vida. A nossa lição ela está dividida no ponto 1, que fala de tesouros terrestres versus tesouros celestes, em qual deles está o nosso coração. Ponto 2 vai falar da malícia e pureza dos olhos. E o ponto 3, os dois senhores, ansiedade pela vida e o dia de amanhã. O texto do dia diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Essa palavra, não vos inquieteis, quer dizer, não fiquem ansiosos, não andeis ociosos. Não é uma inquietação momentânea, mas é uma inquietação constante. Andar ansioso, andar inquieto é viver dessa forma. Então, o que o Senhor Jesus está advertindo aos seus ouvintes e a todos nós, é claro, que nós não podemos ter um estilo de vida ansioso. É claro que existem momentos da vida em que nós nos inquietamos, mas é diferente de você ter isso por um momento e você viver nessa situação, nesse estado. É disso que Jesus está falando, um estado de ansiedade, uma continuidade de inquietação e de ansiedade. Não andeis, não viva, não tenha esse estilo de vida. O texto bíblico básico da lição está em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Eu vou tomar aqui alguns versículos desse texto, a começar pelo versículo 23, quando Jesus disse: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então Jesus fala aqui sobre os olhos. Os olhos. Se os teus olhos forem maus. E aí nós nos lembramos da primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 16, quando João fala que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. É claro que Jesus está falando aqui dessa cobiça dos olhos. Os olhos maus traz essa conotação de olhos ou de sentimentos de cobiça com as coisas do mundo. Esse é um dos significados dessa expressão, que retrata o interior de cada um de nós, retrata exatamente o nosso coração. Por isso que no verso 24, que é outro versículo que eu quero tomar, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então é uma questão de coração. Onde está o nosso coração? É ali que vai estar
a nossa vida, vai girar as nossas intenções, as nossas motivações, os nossos investimentos, enfim, onde nós colocamos o nosso coração é que vai nortear as demais coisas na nossa vida. Então, ou estará em Deus, ou estará no dinheiro, nas riquezas. Outro versículo é o versículo 25, que Jesus disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? O homem busca aquilo que para ele é mais importante. Então, de um lado está Deus e do outro lado está o dinheiro, está as riquezas. De que lado nós estamos? Agora, com relação a essa realidade, Jesus faz 2 alertas. O primeiro, com relação ao valor real da vida. Não é a vida mais do que o mantimento? Ou seja, claro que nós precisamos do mantimento, mas a vida é mais do que o seu sentido biológico, o seu sentido físico, o seu sentido material. Isso é importantíssimo, mas diz respeito à vida terrena. Mas o verdadeiro valor da vida não se restringe ao seu sentido terreno e biológico. O verdadeiro sentido da vida, ele é espiritual. E a vida que realmente vale a pena é aquela que nós teremos depois dessa nossa trajetória terrena. Por isso que o alimento é indispensável, mas a vida não se resume a isso. A vida é muito mais do que isso. É mais do que o mantimento, o valor da vida, a importância da vida. E a busca, portanto, não pode ser apenas para satisfação das necessidades materiais, senão que a busca deve ser primeiro para atender às nossas necessidades espirituais, o perdão do pecado, a comunhão com Deus, a presença de Deus, enfim, valores que ultrapassam a matéria, valores que ultrapassam a vida no seu sentido físico. Então, nesse texto, Jesus alerta sobre o real valor da vida e também sobre o real valor do corpo, quando ele diz: e o corpo é mais do que a vestimenta. E é verdade mesmo. De que adianta a roupa se não tem o corpo? Então ele alerta para que o corpo, ele não é apenas um instrumento ou algo que nós cobrimos, que nós cuidamos. O corpo é mais do que isso. O corpo tem um valor maior do que isso. E a gente entende, à luz da palavra de Deus, que o corpo do salvo é templo do Espírito Santo de Deus. Então é um valor imenso. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que nós não somos de nós mesmos, nós somos comprados por um alto preço e, portanto, devemos glorificar a Deus no nosso corpo que pertence a Deus. Então o valor do corpo é dado à medida que Deus considera o nosso corpo, da maneira que Deus avalia, de que Deus olha o nosso corpo. E nós devemos ter o mesmo olhar de Deus. Nosso corpo, templo do Espírito Santo de Deus. Algo que deve ser usado para glorificar a Deus. E, portanto, não é uma vestimenta que faz ou que dá a verdadeira representação do que é o corpo, mas o corpo em si como algo através do qual Deus é glorificado. O versículo 26, Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então aqui nós temos
a importância do cuidado e da providência de Deus. No mesmo sentido, com relação à providência de Deus, o versículo 28 diz: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Então, Deus alimenta os pássaros, Deus veste a erva do campo. Com relação ao corpo, à vida, Jesus disse que a vida é mais do que o mantimento. Com relação ao corpo, Jesus disse que o corpo é mais do que a vestimenta. Então, nós entendemos que aquilo que é prioridade não é a comida, não é a manutenção física, nem tampouco aquilo que nós precisamos para nos vestir. Isso não é o prioritário, todavia é importante e Deus cuida dessas coisas. Claro que Deus deixou mecanismos para que o homem pudesse usar o seu esforço, a sua inteligência, para conseguir a sua alimentação, o pão de cada dia, através do seu trabalho, a vestimenta para ele e para a sua família, através do suor do seu rosto, através de sua atividade profissional, através do trabalho que dignifica e engrandece o homem. Mas nós sabemos que o fruto do nosso trabalho, em primeira instância, é resultado da providência de Deus, do cuidado de Deus e da bênção de Deus para a nossa vida. Porque se nós trabalhamos é porque Deus nos deu saúde, nos deu o fôlego de vida, nos deu capacidade, nos deu condições de assim colocar em prática coisas importantes na nossa vida. Por isso que nós adquirimos aquilo que nós necessitamos para a manutenção nossa e de nossa família. Porque temos a bênção de Deus, a provisão de Deus lá na base, no início de tudo aquilo que nós recebemos como resultado do nosso trabalho, é Deus nos providenciando. Deus não vai mandar o mantimento de uma forma miraculosa, isso com raríssimas exceções ele fez na Bíblia. Todavia hoje Deus nos dá graça, sabedoria e cuida de cada um de nós a cada dia, como o próprio Jesus ensinou, que ele nos dá o pão de cada dia. E isso ele faz lá no começo da nossa cadeia produtiva, se é que eu posso usar essa expressão, lá no gênesis da nossa força, da nossa saúde, do nosso vigor, da nossa inteligência, das nossas emoções, fazendo com que nós possamos ser pessoas produtivas, e o resultado é isso, a provisão para nós e para a nossa família. O versículo 31, Jesus repete novamente: não andeis, pois, inquietos, que eu já falei sobre isso, um estilo de vida, ou seja, não se preocupem, não andeis ansiosos. Esse é o princípio básico daquele que deve seguir a Jesus. Não esqueçamos que os discípulos muitas vezes ouviram dos lábios do Senhor: não temas, porque vocês têm medo. Então nós devemos nos apropriar dessas mensagens de Cristo. Nós podemos e devemos nos apropriar dessa mensagem do Senhor para as nossas vidas. Agora, entrando no ponto 1 da nossa lição, que fala de tesouros terrestres versus tesouros celestiais, nós temos aí o desestímulo ao acúmulo de tesouros terrestres. O desestímulo. Jesus desestimula, sim, aos seus seguidores o acúmulo de tesouros terrestres. E nós temos esse exemplo poderoso na igreja primitiva, que desapegou-se de bens materiais, e nós temos aquele lindo exemplo da fraternidade, aquele lindo exemplo do repartir, de todos terem as suas necessidades supridas, porque aqueles irmãos desapegaram-se completamente de bens ou de tesouros terrestres em prol de ajudar aos necessitados. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, versículos 7 até o versículo 10,
nós temos Paulo aconselhando Timóteo para que ele pudesse transmitir isso à igreja de Éfeso. Está escrito: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Será que nós nos contentamos mesmo com isso? Mas, versículo 9, os que querem ser ricos, os que querem ser, não os que são, os que querem ser, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Esse querer ser rico é aquele desejo, aquela ansiedade por coisas e por bens materiais. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Por que viver com dores? Por que viver aflito? Por que viver ansioso? Nesse sentido, porque está buscando, está cobiçando, está almejando a riqueza. É um amor ao dinheiro que faz com que a pessoa viva em torno, gire a sua vida na busca pela satisfação de ajuntar e de ter dinheiro. E numa sociedade materialista, como essa que nós vivemos, e também nesse clima de terrível apostasia no meio do cristianismo, promovido pela teologia da prosperidade, essas palavras de Jesus devem ecoar fortemente em nossos corações, quando Jesus desestimula o seu discípulo, o seu seguidor, a ser alguém que busca, que tem alvo na vida, simplesmente pelas coisas materiais, pelo dinheiro, pelas coisas que vão passar, que são transitórias. É claro que nós temos nessas palavras de Jesus não uma mensagem muito atraente, porque ela não atrai, pelo contrário, o que atrai normalmente é o incentivo à riqueza, o incentivo à prosperidade, porque vivemos, sim, numa sociedade que valoriza o ter em detrimento do ser, que valoriza o dinheiro e que valoriza o bem-estar material em primeiro lugar. Claro que nós entendemos que tudo isso tem o seu lugar, mas nós devemos ter em mente que seguir a Jesus é primeiro algo espiritual, que não tem nada a ver com dinheiro ou riqueza financeira, pelo contrário, deve gerar em nós um sentimento de que se Deus nos dá, devemos usar bem aquilo que Ele nos dá, para que Ele seja glorificado através daquilo. É bem diferente do que ensina os pregadores da prosperidade, que faz de Deus alguém que vai lhe abençoar financeiramente, só para você ser bem-sucedido, ser um grande empresário. O alvo, então, é você, não é nunca isso, jamais isso. Porque se Deus nos dá algum recurso, façamos uso dele para a glória do próprio Deus. Bem, depois na nossa lição, nesse mesmo tópico 1, nós temos o incentivo de Jesus ao acúmulo de tesouros celestiais. Da mesma forma que ele desestimula o acúmulo de tesouros terrestres, ele vai estimular o acumular, o ajuntar tesouros celestes. Como é que nós podemos ajuntar tesouros celestes? Nós podemos ajuntar isso, em primeiro lugar, quando nós fazemos a vontade do Pai que está nos céus. E essa vontade do Pai está revelada na palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus é cumprir a vontade do Pai. Praticar a justiça e a fraternidade.
ser justo, como eu acabei de dizer, até com os recursos que Deus nos dá, podemos fazer disso um instrumento de que nós possamos fazer justiça e fazer o bem e a fraternidade ao nosso próximo. Também ajuntamos tesouros celestes quando tudo que nós fazemos, seja por palavras, seja por obras, fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Deus, conforme está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E tudo quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, aprendemos que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Lembrando também o que Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, que nós devemos construir o nosso edifício sob o alicerce lançado, que é o alicerce, que é o próprio Jesus Cristo. E sobre este alicerce devemos construir um edifício de ouro, prata ou pedras preciosas, ou seja, um edifício que permanece. Então, fazendo isso, estaremos ajuntando tesouros nos céus, porque fazemos no Espírito, fazemos para a glória de Deus, fazemos para o próximo. Ponto 2 da nossa lição fala sobre a malícia e a pureza dos olhos. Pureza dos olhos. Nós já falamos no começo da nossa meditação, com relação aos olhos, citamos a concupiscência dos olhos e falamos que isso está bem relacionado ao nosso coração. Um outro aspecto também, quando fala sobre os olhos, é a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver o mundo. Tem pelo menos duas que eu quero citar aqui, apenas essas duas. Ou a cosmovisão secular, a cosmovisão mundana, ou a cosmovisão cristã, bíblica. Então, como nós vemos o mundo? De acordo com os nossos princípios, de acordo com os nossos valores. Isso é extremamente importante, porque você vê o mundo que te cerca de acordo com valores intrínsecos que você mesmo tem na sua vida. Então, se você tem os valores da palavra de Deus, você tem a visão bíblica, a visão das Escrituras, e você olha o mundo de acordo com essa visão bíblica. O pastor John MacArthur até escreveu um livro chamado Pensando Biblicamente. Então é uma forma de ter uma cosmovisão bíblica do mundo. Olhar o mundo segundo a visão da palavra de Deus. Ou a cosmovisão secular e mundana, olhar o mundo descartando a palavra de Deus, portanto descartando Deus. Então são duas formas importantes de se ver o mundo e muito praticada e colocada em voga na nossa sociedade. Daí partem muitas ações, daí partem muitas leis, daí partem muitas coisas de acordo com a forma com que as pessoas veem o mundo. Então, a malícia e pureza dos olhos diz respeito à nossa forma de ver o mundo também, de acordo com os valores que nós temos. Olhamos para o mundo, reconhecemos o quê? Um Criador ou reconhecemos um processo evolutivo? Olhamos para o mundo e vemos as obras de Deus ou vemos obra do acaso? E daí parte tudo, porque quando entendemos que Deus é Criador, quando entendemos que Deus é o Senhor e que a sua palavra é a verdade, as Escrituras ensinam a realidade do que é o homem, da sua existência, do seu futuro e o que o homem precisa fazer para ter um relacionamento correto com Deus, um relacionamento correto com o próximo. Tendo essa visão de acordo com a Bíblia, nós vamos tomar um caminho. Se nós negarmos tudo isso, tomaremos outro caminho. Por isso que existe na Bíblia o caminho largo, espaçoso e o caminho estreito, de acordo com aquilo que as pessoas entendem e veem de mundo. Então, se você e eu, nós assimilamos os princípios cristãos, a verdade da palavra de Deus, nós temos um modo de ver o mundo. E assim os nossos olhos serão bons. E nós teremos, então, luz no nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, como instrumento que
interage com o mundo físico, através do qual nossa alma, ela interage com o mundo físico através do nosso corpo, através dos nossos princípios, o nosso corpo então vai interagir, vai agir no mundo de maneira bíblica e de maneira correta. Então teremos luz, porque nós viveremos na luz, porque Deus é luz e aquele que está na luz, ou aquele que está em Deus, está em luz. Quem não está em Deus está em trevas. Trevas representam o pecado e quem está em Deus representa santidade. Depois, o ponto 3 da lição fala os dois senhores, a ansiedade pela vida e o dia de amanhã. Quero frisar aqui o fato dos dois senhores. Os dois senhores, conforme está escrito em Mateus 6, versículo 24. Não podeis servir a dois senhores, ou seja, não dá para servir, só dá para servir um. E essa palavra servir é justamente isso que ela quer dizer, ser servo. Você vai ser servo, você vai dedicar, você vai submeter a sua vontade a alguém. E não dá para submeter a dois, ou é a um ou é a outro, então não se pode servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Ou servirá, esse mamon quer dizer riqueza, dinheiro, bens. Então, ou vai se dedicar a um, vai submeter a sua vontade a um, ou vai submeter a sua vontade a outro. Nesse mesmo pensamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, versículo 16, onde lemos: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para... Ou, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A quem vos apresentardes por servos, então você vai obedecer àquele a quem você se apresentar. O que comanda a sua vida, o que dirige a sua vida. A ansiedade, a inquietude, a busca pelas coisas terrenas, a busca pelos prazeres do dinheiro ou a busca para a glória de Deus? É o Espírito Santo que lhe move ou é a sua cobiça que move os seus pensamentos e as suas atitudes? Daí que o Santo Espírito nos movendo, nós nos submetemos a Deus e servimos a Ele. E servindo a Deus, nós receberemos dele o cuidado prometido por Jesus Cristo, que Deus cuida de quem o serve. Se você o servir fielmente, Ele cuidará de você. Não tenha dúvida disso. Deus é um Pai que cuida. Que Deus continue abençoando a todos nós e que a sua providência esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e sempre.